Bom dia, seus Suzanos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nessa semana, na aula dessa semana, nós vamos falar sobre separação de misturas de materiais e o meio ambiente. Nas últimas semanas, nós temos falado muito sobre misturas homogêneas, misturas heterogêneas, como que a gente faz para separar as substâncias dessas misturas, seja ela homogênea ou heterogênea. E hoje nós vamos falar como que esses processos de separação de misturas, eles são importantes para processos que acontecem no nosso dia a dia, que são importantes para o nosso dia a dia. Então, na apostila de vocês, três processos que a apostila de vocês fala é sobre a estação de tratamento de água, que são as ETAs, que são responsáveis por tratar e levar a água tratada até a nossa casa, as ETs, que são as estações de tratamento de esgoto, que tratam o esgoto, ou seja, aquele líquido que sai, que nós utilizamos, sai da nossa residência, deve ser devolvido para os mananciais, e os processos de reciclagem. Então, nesses processos que a gente vê no nosso dia a dia, que são importantíssimos, nós vamos ver e falar sobre isso agora, nesses três processos acontecem separação de misturas. O primeiro processo que a gente vai falar é sobre o tratamento de água. A gente sabe que a importância do tratamento de água é para que chegue na nossa casa uma água potável. O que é uma água potável? Uma água potável é aquela água que está própria para consumo, ou seja, ela tem que ser livre de resíduos tóxicos e tem que ser livre de organismos patogênicos. Infelizmente, se a gente considerar hoje, tem mais do que 6 bilhões de pessoas, um pouquinho mais que 6 bilhões de pessoas no mundo, 2,1 bilhões de pessoas não têm acesso a essa água potável que para a gente é tão comum. Ou seja, dá quase uma média aí de 3 para uma pessoa que não tem acesso a essa água de boa qualidade que todo mundo deveria ter direito, já que é um direito universal, né? E aí que entra as estações de tratamento de água. No nosso caso, aqui no Espírito Santo, a gente tem a Companhia Espírito Santense de Saneamento, que é a CESAM, que é responsável tanto pela captação da água, pelo tratamento da água, pela distribuição de água, ou seja, até que a água chegue na nossa casa, para que ela chegue potável e própria para o consumo humano. Então, nós vamos ver aqui, a gente tem uma figura aqui bem representativa de como acontece o tratamento de água nas estações de tratamento. A gente tem, primeiro aqui, uma represa, né, que na verdade representa um manancial. Esse manancial pode representar um lago, uma lagoa, um rio, né? Qualquer tipo de manancial, isso vai depender do local onde eles vão captar essa água. Aqui na Grande Vitória, a gente faz a captação de água de dois grandes rios, que é o Rio Santa Maria e o Rio Jucu. Então, a água que chega nas nossas residências, ela é proveniente de um desses dois rios. A água ela é captada desse manancial e ele chega até a estação de tratamento, no nosso caso aqui, que é a CESAM, por grandes tubulações, que a gente chama de adutoras de captação. Então, a água vai chegar nesse primeiro tanque aqui, que a gente chama de tanque de coagulação. Na apostila de vocês, tem uns processos bem mais detalhados, né? Ele fala sobre os tanques de tranquilização, que é só para diminuir a pressão da água, que vem com muita força, né, dessas adutoras, mas aqui a gente vai falar sobre os processos mais importantes que acontecem nesse processo de tratamento. Então, a gente tem aqui, nesse primeiro processo, o processo de coagulação, onde a gente coloca um produto químico que é o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, ele tem a função de juntar as sujeiras que estão presentes na água. Então, essa é a função do coagulante. Após esse tanque, a água ela vai passar, já com esse coagulante, né, a água ela vai passar para o próximo tanque, que é um tanque de floculação. Nesse tanque de floculação, tem uma pá aqui dentro que ela fica girando e enquanto ela vai girando sobre alta velocidade, ela vai fazendo com que as sujeiras elas vão se grudando, se juntando justamente por causa desse coagulante. E aí elas vão formar flocos. Por isso que o nome desse processo, né, é chamado de flocculação. Então, a partir daí, a partir desse tanque, as sujeiras elas se agregam, elas se juntam e elas vão formar grandes flocos de sujeiras.
Próximo tanque, a gente vai ter um tanque de decantação. Olha o processo de separação do mistura que nós estudamos aí na semana passada. Então, essas sujeiras que estão em forma de grandes flocos, elas vão agora passar por um tanque, onde elas vão passar lá por um momento, por um tempo, vão ficar lá por um tempo, até elas decantarem, ou seja, até elas, pelo peso delas, né, elas irem para o fundo e posteriormente elas vão ser retiradas. Então, aqui, ó, a gente já tem o processo de separação que nós estudamos, né? É um processo de decantação. Então, aqui os flocos de sujeira formados no processo anterior de floculação, eles vão se depositar no fundo. Mas a água que resta, ela ainda tem um pouco de sujeira, né? E aí essa água que ainda resta um pouco de sujeira, ela vai para o próximo tanque, que é o tanque de filtração. Olha, mais um processo que nós estudamos de separação de mistura. Nesse tanque, a água ela vai passar por vários tipos de grãos de tamanhos diferentes. Então, nós temos aí, né, o carvão ativado, nós temos a areia e nós temos o cascalho. Né? Esses tipos de grãos eles vão fazer com que, à medida que a água vá passando por esses grãos, as sujeiras elas vão ficar retidas, vão ficando retidas, né, nessas etapas aí. Então, elas passam por esse processo aqui, que é o processo de filtração. Agora, depois que a água passa por esse filtro de filtração, perdão, a água já está livre de sujeira, de particulado. Entretanto, a água ainda pode ter micro-organismos patogênicos, né, que podem nos causar mal à saúde. Então, posteriormente, depois que a água passa pelo processo de filtração, ela vai para um tanque onde ela vai receber aí três produtos que são importantíssimos. O cloro, que vai servir para matar os micro-organismos que ainda podem estar presentes na água. O flúor, que é um produto que é adicionado ao tratamento de água, que serve para ajudar na prevenção da cárie dentária. E o outro é a cal. A cal é um produto que serve para diminuir a acidez da água, uma vez que os produtos que foram adicionados nas etapas anteriores, eles são extremamente ácidos, então eles podem corroer as tubulações até chegar às nossas casas. Então a cal, ela é adicionada para diminuir a acidez da água, para que aí a água vá, né, pelas tubulações com segurança. E aí depois a água já está própria para o consumo, né? A água vai para um reservatório de água tratada, né? Uma elevatória, para onde ela vai ser distribuída para a nossa casa. Entretanto, quando a água chega à nossa casa, é muito importante a gente saber que apesar de quando a água sai, né, da estação de tratamento de água, né, por exemplo, que é a CESAM, ela está pronta para consumo, é muito importante a gente ter em mente que quando a água chega às nossas casas, a gente precisa de dar mais um tratamento adicional à água, ou seja, ferver a água ou filtrar a água. Por que isso? Porque ao longo das tubulações, das redes de distribuição de água, a água pode ficar suja novamente, né? Nós podemos ter um vazamento nas circulações, e também é importante que quando a água chegue na nossa casa, a gente não beba, por exemplo, uma água direto da torneira. Essa água precisa de um tratamento a mais, que seria ou a fervura ou os filtros, para que ela novamente esteja própria para o consumo humano, tá? Então, esse é o nosso tratamento de água. Então, nós vimos aqui dois processos importantíssimos que nós já estudamos, que é a decantação e o processo de filtração, que são essenciais para o nosso dia a dia, ou seja, sem esses processos de separação e mistura, a gente não teria um processo tão importante que é o processo de tratamento de água, ok? E agora nós vamos falar então sobre as estações de tratamento de esgoto. Do mesmo jeito que a água entra na nossa casa limpa, ela entra na nossa casa limpa, nós a utilizamos, né? Seja para higiene pessoal, higiene dos nossos animais, higiene da casa, lavar a louça, limpar a casa, enfim. Ela sai da nossa casa suja, porque nós já utilizamos, né, e ela não está mais própria para o consumo humano. E aí, ela não pode ser devolvida do jeito que ela sai das nossas casas para os mananciais. Ela tem que voltar para uma estação de tratamento, mas agora é uma estação de tratamento chamada Estação de Tratamento de Esgoto, que são as RETs,
onde eles vão melhorar a qualidade dessa água para que elas voltem para os mananciais, elas vão ser devolvidas novamente para os mananciais, gerando um impacto muito menor. Infelizmente, isso deveria ser um final para todas as águas, né, de todas as residências que saem. Entretanto, aqui no Brasil, nem todo mundo, nem todas as residências, apesar da gente ter tido um crescimento muito grande ao longo dos últimos anos, nem todas as residências têm acesso ao saneamento básico. Um deles, né, é justamente o tratamento de esgoto. Entretanto, as residências que têm ajudado muito a diminuir o impacto sobre o meio ambiente, tá? Então, nós temos aqui um esquema, esse esquema que é justamente do livro de vocês, né, da água quando ela sai das nossas residências e ela vai para a estação de tratamento de esgoto. Então, nós temos aqui, ó, o esgoto, ele sai da nossa residência e ele vai chegar à estação de tratamento de esgoto através desse processo número 1 aqui, que a gente chama tanque de gradeamento. Nesse tanque de gradeamento, que é esse número 1, a gente tem aqui, ó, várias grades aonde o lixo fica retido, principalmente aqueles grandes, né? Que são as latinhas, que são muitas vezes as sacolas, né? Copos descartáveis, vários lixos que a gente sabe que a população em geral lançam, né? E chega aí até a estação de tratamento. Então, nesse processo, nesse primeiro processo, percebo que a gente já tem um processo aí de filtração, né, onde é filtrado aí os grandes sólidos, né, e eles vão ficando retidos, né, ao longo dessas grades, ao longo desses filtros, e é um processo que a gente já tem estudado também. Quando ele sai desse tanque de gradeamento, ele vai para o tanque de areia, a água vai, o esgoto, né, para o tanque de areia, aonde a gente chama de caixa de areia. Essa parte do tanque de areia é onde a areia ela vai ficar um tempo para deposição, onde a areia ela vai ser retida. Posteriormente, ela vai para um novo tanque de decantação. Olha aí, mais um processo que a gente tem, que nós já estudamos, que é a decantação, o processo de decantação, onde a água ela vai passar por um tempo, ela vai ficar um tempo nesse tanque de decantação e a sujeira ela vai ficar no fundo para posteriormente ser retirada. Depois que ela passa desse tanque de decantação, ela vai para o tanque de aeração. Nesse tanque, a água vai ser oxigenada. Por que a água vai ser oxigenada? Para que tenha aí a degradação da matéria orgânica, né? Que são os restos de fezes, restos de matéria orgânica, muitas vezes de restos de alimentos que vêm da nossa casa. Então, ela vai ser degradada e, posteriormente, ela volta para o segundo tanque de decantação, onde o resto, aquilo que não foi degradado, né, vai ser mais uma vez decantado. Quando a água sai desse tanque de decantação, ela volta e é devolvida ao manancial. Em geral, 90% da água fica com o tratamento, ou seja, fica com uma qualidade muito boa e muito diferente daquela água que vai para os valões, né? Então, a gente tem um impacto ambiental muito grande, né? Então, as pessoas geralmente perguntam, por que a gente tem que tratar o esgoto que sai das nossas casas? A gente trata o esgoto não por nós ali, para dentro de casa, mas para a gente causar um impacto bem menor no meio ambiente e que a gente sabe que esse impacto do meio ambiente, futuramente, vai causar um impacto na população, né? Quando a gente tem a presença de valões, né, a gente tem durante as chuvas, o alagamento, né, esses valões sobem, entram para dentro da casa das pessoas, acabam atraindo vetores transmissores de doenças, né, que são os organismos aí que levam doenças para os seres vivos em geral. Então, é muito importante o tratamento de esgoto, apesar de grande parte da população não ter essa consciência, beleza? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre um terceiro processo que é muito importante para o nosso dia a dia, e que a gente também vai perceber que a gente tem um processo de separação de mistura. Na verdade, quando a gente fala do nome de reciclagem mesmo, ele tem todo um processo, né, de separação de mistura, principalmente de catação, que nós já estudamos. Então, a gente sabe que desde o início da civilização, desde que o homem ocupou a Terra, ele gera um excedente, né? Desde que o homem, mesmo que não seja produtos industrializados, né? Quando o homem começou a civilização, a gente tem, por exemplo, o homem tirava galho para fazer queimado, nem todo galho ele utilizava. Então, esse galho ficava na natureza. Isso é um excedente que a gente chama de
lixo, mas que na verdade é o nome que está em desuso. A gente não utiliza mais lixo, a gente chama de resíduo sólido. Por quê? O lixo em geral, gente, é aquilo que não tem mais uma finalidade, não tem mais uma função. Entretanto, grande parte do lixo, né, que a gente chama, entre aspas, que a gente chama hoje, a maior parte deles pode ser reutilizado, pode ser reciclado. Então, a gente já utiliza há muito tempo uma nova nomenclatura que é o resíduo sólido, beleza? Bom, de acordo com a origem, o tipo de lixo, né, a gente tem várias origens. Ele pode ser residencial, pode ser comercial, pode vir de indústria, pode ser um lixo hospitalar. O lixo ele pode ter vários destinos de acordo com a origem e o tipo de lixo. Então, ele pode ser um lixo reciclado, né, se ele puder ser reutilizado, ou ele pode ir para aterros sanitários, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ou também, eu não coloquei aqui, porque na verdade não é uma prática hoje em dia muito estimulada, que é a incineração. Em geral, os resíduos, principalmente vindo de origem hospitalar, eles eram incinerados. Entretanto, a gente sabe atualmente que a incineração ela prejudica, né, o meio ambiente porque é uma queima. Então, você elimina, lança para o meio ambiente, para o ar, né, o dióxido de carbono, o gás carbônico. Então, isso causa uma poluição. Entretanto, nem todos os lugares também têm um aterro sanitário, que seria uma disponibilidade para você estar fazendo essa disposição de resíduo hospitalar. Então, alguns locais ainda fazem processo de incineração, apesar de poluir o meio ambiente, tá? Então, o lixo pode ser incinerado, que não é uma prática muito bacana, mas em alguns casos não tem outra saída, ou ele pode ser reciclado, que é na verdade, é um ato que a gente tem falado muito sobre isso, tentar reutilizar, reciclar, ou vai para um aterro sanitário, que são grandes áreas que recebem uma permeabilização adequada, a gente está vendo aqui uma manta, né? E o lixo vai sendo colocado, depositado nesses locais, formando camadas. Então, a gente coloca aqui uma camada de lixo, depois a gente coloca mais uma manta de impermeabilização, a gente coloca outra camada de lixo, né? Aqui na Grande Vitória, a gente tem o aterro sanitário da marca Ambiental, que é para onde o lixo das nossas residências, em geral daqui, vai. Bom, infelizmente, quando a gente não tem um aterro sanitário, que é a destinação adequada e ideal para o lixo, a gente vai ter a formação dos lixões. Aqui na Grande Vitória, graças a Deus, grande parte dos lixões eles foram desativados, né, com a iniciação aí da marca ambiental, mas ainda temos vários locais onde esses lixões eles acontecem e aí a gente vai ver que esses lixões acontecem de forma que trazem grandes consequências, principalmente para a saúde dos seres humanos, para a saúde de pessoas que vivem ali, os catadores, e são consequências que muitas vezes é, são irreversíveis, principalmente quando eles se contaminam, né, com materiais hospitalares. Então, a gente vai ver aqui, uma das primeiras consequências que eu coloquei para vocês são os vetores de doenças, vetores transmissores de doenças, que são aqueles organismos, gente, que transmitem doenças, principalmente a gente focando aqui no ser humano, né? Então, a gente tem aqui os ratos, baratas, moscas, mosquitos, né, que são organismos que podem trazer doenças para os seres vivos e eles se proliferam com muita rapidez nos grandes lixões, né? Então, isso é um problema de saúde pública e é um problema que poderia ser evitado se não tivesse os lixões. Um outro problema que a gente tem, que eu falei que é uma grande consequência que nós temos atualmente, é a contaminação de pessoas. Se a gente pensar que em lixões a gente tem todo tipo de lixo, um desses tipos de lixo, infelizmente, é o lixo hospitalar, né? E esse lixo hospitalar, que tem sangue, tem restos de materiais contaminados, seja por produtos tóxicos ou seja por sangues contaminados, que podem estar contaminados com doença, eles podem causar contaminação das pessoas, que muitas vezes podem se contaminar, né? Por exemplo, se tiver uma seringa de alguém que seja contaminado pelo HIV, a pessoa vai se contaminar e ela corre aí o risco,
né, de ter essa contaminação e vai ficar com uma doença que não tem cura, né? Então, é uma consequência muito grave. Uma outra consequência que nós temos é a contaminação da água e do solo, né? A gente sabe que o lixo, ele produz um líquido pela decomposição da matéria orgânica que a gente chama de chorume. E esse líquido, ele vai acabar indo para os lençóis freáticos, ou ele vai acabar indo para os mananciais que ficam próximos a esses lixões e vão aí provocar a contaminação do solo e da água que estão aí próximos, né, desses lixões. Ou ainda provocar a contaminação do ar, né, através de liberação de gases, né, dos micro-organismos que se decompõem, né, da própria matéria orgânica, né, que vão se decompondo aí nesses lixões. Então, nesses lixões, a gente tem grandes consequências e, como a gente já viu, não é uma destinação adequada, mas graças a Deus, ao longo do tempo, eles têm diminuído com a presença dos aterros sanitários. Né? E aqui vale falar da presença dos catadores, né? Os catadores que catam o lixo, né? Nós vimos o processo de catação, né? Os catadores, eles recebem esse nome justamente porque eles fazem esse processo, que é o processo de catação de materiais que eles utilizam para reciclar. Então, alguns catam latinha, alguns catam papelão, outros catam plástico, né? E a partir daí eles vão utilizar para reciclagem, para reutilização ou para outros processos, para eles conseguirem ganhar a renda deles. Outro processo que nós vamos ver aqui é o processo de coleta seletiva, que é na verdade, uma outra parte que a gente pode dar, uma outra destinação que a gente pode dar ao lixo, né? Aqui em Cariacica, infelizmente, a gente não tem um processo de coleta seletiva, né? Mas em Vitória a gente tem. E ele acontece de duas formas. Em Vitória tem locais que tem a separação somente de lixo seco e de lixo úmido. O que seria esse processo, né? No lixo seco ficariam os plásticos, papel, vidro, metal, né? Então a gente colocaria na cestinha de lixo seco. E numa outra cestinha, a gente colocaria somente o lixo úmido, né? Que são os restos de matéria orgânica, né? Que é fruta, resto de alimento, de animais mortos, de fezes. Por que é importante a gente ter esse processo de coleta seletiva? E, na verdade, é o ideal para que aconteça isso, todas as cidades aconteça essas atividades, essa ação. Quando você separa o lixo seco do lixo úmido, você facilita muito a ação de catadores, né? A gente tem catadores que sobrevivem dessa renda e para eles, ao invés de irem para o lixão e já estar em um local onde você já tenha tudo isso separado, facilita muito a vida deles. Então, o catador ele chega aqui, ele não vai ficar revirando um lixo que pode estar contaminado, né? Ele já vai justamente no lixo seco, onde só pode ter esses materiais, né? E ele já vai pegar aquilo que é de interesse, aquilo que ele utiliza, né, para reciclagem. Mas em alguns locais de Vitória, a gente tem uma coleta seletiva mais específica, né? Que é onde a gente divide aí todos os tipos de materiais, né? São poucos locais de Vitória que tem, mas a gente tem aí alguns locais onde eles separam a destinação pela cor, né? Então a gente tem aí em azul é destinado papel, papelão, em vermelho, o plástico, o isopor, em verde a gente tem a destinação de vidro, em amarelo a gente tem aí a destinação de metais, no preto a madeira, no laranja são materiais perigosos ou que podem estar contaminados, né? Em branco a gente tem aí serviços de saúde em geral, em roxo a gente tem serviços radioativos, em marrom, a gente tem o lixo orgânico, que é resto de comida, de fezes, resto de animais mortos, né? Cinza são os materiais que não são recicláveis e não podem ser misturados com outro. Né? Então, esse daqui é ainda mais específico, porque o catador, por exemplo, que ele vive de papel, papelão, ele já vai aqui só no azul, né? E ele vai pegar esse material que ele precisa para reciclagem. Então, é um processo muito importante que a gente tem processo de captação que aparece aqui no processo de reciclagem, de coleta seletiva. E aí, lá na apostila de vocês, na página 28, no Organize as Suas Ideias, tem pedindo para vocês identificarem os materiais aí de acordo com a destinação, né, com a coloração
né? Então aproveitem para vocês completarem aí a apostila de vocês, né? Dá uma pausa no vídeo que vocês estão assistindo para vocês completarem a página de vocês, ok? Posteriormente, finalizando aí, a gente vai ver que hoje em dia a gente fala muito dos 5 R's, né, que tem aí na apostila de vocês, que são passos que fazem a diferença. O que, que seriam esses 5 R's que a gente tem ouvido tanto falar dentro desse processo de reciclagem, de coleta seletiva? A gente tem aí, ó, recusar, repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. O que, que seriam isso? Quando a gente fala recusar, é recusar essa quantidade de produtos que chega para a gente com o nosso dinheiro. Será que a gente precisa de tudo isso? Já entra o repensar, né? Será que a gente precisa de tantos materiais? Será que a gente precisa de tantas coisas diferentes que aparecem no nosso dia a dia, que muitas vezes empenham a mesma função? A gente vê as bolsinhas de vocês aí, né? Vocês têm mil canetas, perdão, marca-texto aí, de cores diferentes, muitas vezes cores repetidas. É bonitinho, mas será que a gente precisa de tudo isso? Vamos pensar que até essa caneta, até essas diferentes canetinhas chegarem, né, no estúdio de vocês, eles passam por vários processos, né, das indústrias que gastam muita água, que geram muito esgoto, que geram muito lixo. Então a gente tem que começar a repensar e reduzir, olha o nosso terceiro R, ó, começar a reduzir esse tipo de materiais, esse tipo de consumo que a gente não tem necessidade. Vamos tentar reutilizar. Eu tenho uma agenda do ano passado que eu não utilizo mais, ó. Vamos tentar reutilizar ela esse ano como caderno, né? A gente tem que tentar minimizar os impactos que esse vídeo tem gerado aí no meio ambiente e tentar reciclar, que é o último R. E aí eu trouxe para vocês, ó, dentro da marca ambiental, a gente tem uma associação de catadores que fazem esse processo de reciclagem, onde eles pegam materiais que seriam lançados no lixo, aqui um exemplo da garrafa PET, né, que tem uma associação lá dentro, que eles reciclam e eles geram novos materiais com novas finalidades, e com isso eles evitam que aquele lixo fosse para o meio ambiente e evita também com que as pessoas comprem outros materiais, ou seja, consumam mais. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, vassouras feitas de garrafa PET, a gente tem materiais aqui, garrafa PET que podem fazer jardins suspensos. A gente tem aqui garrafas PETs que podem ser utilizados aí para vasinhos de plantas ou que podem ser feitos até mesmo bancos, né? Então eles dão várias funções a materiais que já estavam perdidos, que seriam lançados no lixo, né? Que gerariam muito mais lixo, né? E hoje eles têm uma nova finalidade. Então, que a gente possa estar colocando em prática aí, utilizando, né, os 5 R's dentro no nosso dia a dia, né, para tentar diminuir a quantidade de lixo gerado e diminuir aí esse impacto que a gente causa no meio ambiente com a grande quantidade de lixo. Bom, na página de vocês, 20 da apostila 2 de vocês, tem um quadro que fala sobre as utilidades da água no nosso dia a dia. Vamos aproveitar para a gente completar aí essa atividade. Então, aí é uma atividade muito simples, que fala assim: água é importante para beber. Se a água não existisse, o que aconteceria com a gente? Com certeza nós morreríamos de sede, né? Água é importante para tomar banho. Se a água não existisse, com certeza a gente teria uma higienização precária, né? Aparecimento de várias doenças, grandes consequências aí. A água é importante para regar as plantas. Se a água não existisse, com certeza aí a gente teria a morte das plantas e uma consequência aí ao longo das cadeias alimentares, que a gente sabe que a gente depende desses organismos que são a base da cadeia alimentar, né? E por fim a gente tem aí, ó, a água é importante para lavar a louça. Se a água não existisse, com certeza a gente teria também uma higienização precária, acúmulo de sujeira, a gente iria atrair vetores transmissores de doenças, né, moscas, ratos, com certeza também teríamos grandes consequências, ok? Na página 27, a gente tem um outro exercício que são as conexões, que ele fala aí sobre o consumo exagerado, né?
que a sociedade atual tem, para a gente repensar e o tempo que esses muitos produtos que a gente consome no nosso dia a dia, o tempo que eles demoram para se decompor na natureza. Então, a gente tem aí, ó, pesquise quanto tempo os objetos apresentados levam para se decompor. Então, vamos aproveitar aí para a gente completar também. Então, tem aí, ó, goma de mascar, que é o chiclete, né? Olha o tempo que ele demora, cerca de 5 anos, quando você joga ele lá na natureza, ele demora em média 5 anos para ele se decompor. Caixa de papelão, cerca de 6 meses. Camisa de algodão, de 6 meses a 1 ano demora para se decompor na natureza. Olha a garrafa PET, mais de 100 anos para se decompor na natureza. A latinha de alumínio também mais de 100 anos. A sacola plástica também mais de 100 anos. O pneu e o isopor por tempo indeterminado. Então, esse daqui são um dos materiais que a gente muitas vezes joga aí no meio ambiente sem saber a consequência e o tempo que ele vai demorar para se decompor na natureza. E por fim ele fala assim, ó, entre os objetos apresentados anteriormente, quais podem ser reciclados? Então a gente tem aí a caixa de papelão, né? A garrafa PET, a latinha de alumínio e a sacola plástica. Esses materiais aí a gente pode utilizar a reciclagem, mas a gente pode utilizar, reutilizar, né, pneu, né? E a gente pode fazer esse produto, né? Tem vários produtos nos bancos que as pessoas fazem de pneus, que a gente pode estar tentando também minimizar o impacto desses produtos no meio ambiente, ok? Meninos, então é isso a aula de hoje. Qualquer dúvida, mande para a gente lá no Positivo 1, que a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês, ok? Espero que vocês continuem aí com as atividades de vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Boa semana para vocês. Grande abraço.